Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos nossos corações. Que esta ocasião seja benéfica, seja de enriquecimento para os nossos corações. Vamos aguardar que estão chegando queridos irmãos para enriquecer a nossa reunião. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler o Salmo de número 121 e vamos meditar a respeito dele. Este é um salmo muito conhecido e é um salmo muito atual. Vamos ler. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este salmo relata uma situação de perigo. Pelo seguinte, o povo de Deus peregrinava por sua terra para ir ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar as festas anuais, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. As viagens eram longas porque as pessoas, os israelitas, de todo o país, de toda a região, deveriam viajar para Jerusalém, porque essas festas eram comemoradas no templo em Jerusalém. E os adoradores israelitas viajavam. E as viagens eram perigosas. Uma viagem naquela região era sujeita a perigos. E este salmo é um salmo que leva em conta isso. Os israelitas, para viajar, formavam grupos, caravanas, e viajavam juntos para Jerusalém. Hoje em dia, as viagens são perigosas, mesmo dentro da cidade, mas as viagens sempre foram perigosas. E nos dias do salmista, nos dias em que essa passagem foi escrita, elas já eram perigosas. Na verdade, nós hoje vivemos num mundo muito perigoso e assustador, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo não está pior do que já esteve. A violência não está pior do que já foi. Então, no mundo inteiro, por exemplo, hoje existe maldade. Os irmãos sabem que os turcos, eles queriam exterminar com os armênios, que eram um outro povo. E eles, então, fizeram um movimento para acabar com aquele povo. Uma das coisas que eles faziam era tirar a planta do pé, a pele do pé das pessoas. Centenas, milhares de pessoas tiravam a planta do pé e faziam aquelas pessoas caminharem no deserto, na areia quente, sem a pele do pé. E depois matavam essas pessoas. Enforcavam, afogavam. Por exemplo, os batistas são um povo que descobriu o batismo por imersão.
Porque Lutero, Calvino, todos aqueles reformadores não descobriram o batismo bíblico. Aliás, os anabatistas, que depois ensinaram aos batistas como é que deveria ser o batismo. E as pessoas que batizavam por imersão, elas eram afogadas. A Igreja Católica mandava afogar todos aqueles que batizavam por imersão. Então, muitas pessoas foram afogadas. Então, o mal sempre existiu. A maldade sempre existiu. O que a gente vê aqui é que esse escritor devia ser um sacerdote ou um levita, um oficial do culto, um responsável pelo culto. Então foram escritos salmos de peregrinação, que eram canções que o povo que peregrinava, aqueles viajantes, aquelas caravanas, cantavam esses salmos até chegar em Jerusalém. Eles subiam o Monte Sião cantando, eram chamados cânticos de romaria ou cânticos dos degraus, porque eram cânticos em que as pessoas cantavam subindo as escadas do templo para adorar em Jerusalém. Então, o escritor desse salmo, não sei se era um sacerdote, talvez alguém saiba, ou era um levita, ou era uma outra pessoa ligada ao culto. E esse salmo retratava o perigo dessa viagem dos romeiros para Jerusalém. Pois bem, a primeira coisa que a gente nota aqui nesse salmo é que há um reconhecimento do perigo. É muito importante que a gente reconheça as situações de ameaça. Por exemplo, Jesus, quando ele percebia que queriam jogá-lo numa ribanceira, ou que queriam matá-lo antes da hora, porque Jesus veio para morrer pelos pecadores, mas tinha um momento. Então, todo o momento para isso, ele falou, o Filho do Homem vai conforme a respeito dele está escrito. Mas, não sendo a hora ainda, Jesus evitava, reconhecia os perigos, reconhecia os inimigos e ele se afastava. Este salmo mostra que a viagem fala dos perigos daquela viagem que os peregrinos enfrentavam, e não somente aqueles peregrinos, mas quaisquer pessoas sozinhas ou grupos de pessoas, quando viajavam, passavam por perigo. E aí esse salmo nos dá algumas lições. Primeiro, é o reconhecimento das situações perigosas. Então nós precisamos entender que o mundo nós não estamos isentos. Há pessoas, uma vez, mataram um pastor e disseram, mas isso é um absurdo, ele era um servo de Deus, como é que ele foi ser morto? Lá no Paraná mataram um pastor e ele sumiu, depois acharam o corpo dele no rio. Certo? Esse tem depressão, não podia ter depressão, porque ele é um servo de Deus. Então, o mal, o sofrimento no mundo, ele é generalizado, e isso precisa ser reconhecido. Então, o salmista fala assim, não é porque nós vamos para a igreja que estamos isentos de problema. Não é porque nós estamos indo para o templo adorar a Deus que não há perigo. Há perigo. E esses perigos são anotados. Esses perigos são assim. Acidentes na viagem. Ele diz assim, o Senhor não permitirá que o teu pé vacile. Toda pessoa que caminha pode tropeçar, cair e se machucar. O que o salmista diz é que, em última análise, nós podemos esperar que Deus nos guarde de uma queda. Ontem eu estive no cardiologista, ele falou, pessoas que sofrem queda e fraturam o fêmur, há uma grande possibilidade de dentro de um ano elas morrerem, 1 ano, 2 anos, porque fraturou. O pé vacilou, caiu, fraturou o fêmur e tem pouco tempo de vida. Porque a fratura do fêmur impede o movimento. E pelo fato de não se movimentar, de não andar, a pessoa acaba piorando outras doenças, coração, pulmão, e essas pessoas morrem. Então há um risco, há um perigo. E o salmista sabia que havia um perigo. Se você viaja para uma região perigosa, por exemplo, as estradas não eram asfaltadas, eram cheias de buracos, cheias de declives e aclives. Era um perigo que alguém naquela caminhada de 2 dias por estradas perigosas, era possível que alguém caísse. E o salmista reconhece isso. Por isso ele apela para Deus. Não permita que o nosso pé vacile.
Não permita que a gente tropece e sofra uma fratura. Há perigo, sim. Se alguém viaja caminhando por estradas perigosas, pode tropeçar, cair e sofrer uma fratura. Então ele reconhece esse perigo, que era um perigo de um acidente. Ele também reconhecia o problema de viajar no sol quente. O sol matava pessoas no deserto, naquelas caminhadas longas. Muitas vezes se encontrava uma pessoa que caminhou no deserto, não tinha água, não bebeu água, aquela pessoa foi encontrada morta. Agora eles vão, não sabemos se 50 pessoas, também crianças e jovens, idosos e mais pessoas, e vão caminhando, e o sol, de dia o sol, de noite a lua. Então ele sabia que o sol era um perigo para aqueles peregrinos. Alguém podia ter uma insolação, alguém podia ter uma desidratação. 2 dias caminhando no deserto, alguém podia ter problema. Então ele reconhece o perigo de pegar um sol muito, muito quente, e ele sabe que é preciso que Deus os proteja. Então eles têm fé. O que acontece é que o salmista, ele reconhece o perigo, mas ele diz: a gente tem que ir. Alguém podia dizer: não vou não, é perigoso andar 2 dias no deserto, eu não vou não. E o salmista diz: nós vamos. É perigoso sim, mas a gente vai. E assim eles iam. A lua. Antigamente se acreditava que a lua causava doença mental. Os epiléticos eram chamados de lunáticos. Quando uma pessoa tinha uma crise epilética, se atribuía aquilo a um efeito da lua. Então, o sol era perigo de dia e a lua era perigo de noite. Então o sol não te molestará de dia, nem a lua te perturbará de noite. Quando eu era criança e morava na roça, a gente tinha animais. Quando a lua estava muito forte, né? Às vezes tem aquela lua, a lua que eles falam, aquela lua especial, muito brilhante, os bichos ficavam agitados. Eu verificava isso. O cavalo estava indo para lá. Os animais, com noite de lua muito forte, eles não ficavam sossegados. E os antigos sabiam disso. Por que a lenda do lobisomem? Na lua cheia. Certo? Então, eles acreditavam que a lua podia causar loucura. Então, eles pediam e reconheciam isso. Há perigo do sol de dia e há perigo da lua de noite. Então, eles reconhecem o salmista. É perigoso você viajar na noite de lua cheia. Você pode ficar lunático, ou seja, ficar doido. Então, vinham esses perigos, ladrões. Aquelas estradas eram infestadas de ladrões. Ladrões, assaltantes que assaltavam. E animais, né? Muitas pessoas, né, viajando eram vítimas de animais. Eu preguei aqui há algum tempo atrás, eu fiz um estudo sobre aquele profeta, né, que Deus falou: vai por um caminho, ele foi por outro, um leão o matou. Um leão podia sair do mato e atacar aquelas pessoas. Então havia perigo. Então o salmista está reconhecendo os perigos. Nós precisamos viver de tal maneira que não fiquemos desatentos. Por exemplo, o álcool é um perigo, causa doença e mata. Droga é um perigo, causa doença e mata. Baladas, jovens morrem nas baladas. Trânsito. Então, o salmista aqui, ele fala: pessoal, vamos reconhecer os riscos da vida. Porque não reconhecendo os riscos, nós não tomamos providência. Briga de trânsito, discussão em trânsito. 2 pessoas se desentendem no trânsito, uma mata a outra. Então, havia todos esses perigos. E perigos específicos. Por exemplo, havia perigos que aconteciam na saída. Quando o povo saía, perigos no começo da viagem e perigos no fim da viagem. Entrada e saída, saída e entrada. Então, havia perigos específicos para a chegada e para a saída. Aí o salmista diz: na entrada e na saída, ele guarda a gente. Há perigos específicos da saída e há perigos específicos da entrada. Então, essa primeira parte é sobre o reconhecimento. Aqueles médicos, vocês viram na televisão, que foram assassinados,
3 médicos assassinados e um outro ferido cruelmente lá no Rio de Janeiro, eles estavam num local que, teoricamente, não era perigoso. Teoricamente, não havia perigo. Às vezes, nós não previmos perigo. Eles não previram aquilo ali. Diante de um hotel luxuoso, um quiosque tranquilo, muita gente, eles ali se confraternizando, tá? E vem alguém e mata. Quem é que ia imaginar um perigo desse ali? Então, o salmista também prevê perigos imprevisíveis. Perigo imprevisível. Então, esse salmo mostra que nós precisamos ser sempre cuidadosos. É perigoso não tomar os remédios, é perigoso deixar um pano no meio da sala, que a gente tropeça e cai, né? É perigoso não ter um corrimão para o idoso segurar, né? O salmista diz, presta atenção aos riscos. Presta atenção aos riscos. Então ele faz uma lista dos riscos. Ele continua, ladrões, que poderiam estar lá, e animais ferozes. Tudo bem, pessoal, tem perigo, mas a gente vai. A gente vai e há três providências a tomar. Nós podemos tomar providências pessoais. Por exemplo, não esquecer de levar meu remédio, não esquecer de levar meu cantinho com água, não esquecer de levar comida, não esquecer de levar agasalho, porque de dia lá no deserto é assim, de dia faz um calor e à noite gela. Então, o romeiro, o viajante, o peregrino, ele tem que levar a capa, senão de noite ele morre de frio. Então, é uma série de providências que cada um tem que tomar. É pessoal. Então, nós não podemos, digamos assim, ser protegidos em todas as circunstâncias. Nós temos que nos prevenir. Então, o viajante, ele levava um turbante para proteger, senão o sol queimava as orelhas, queimava o pescoço e podia infectar. Então, ele levava um turbante, levava a capa, proteção pessoal. O problema é assim, os noticiários assim, no Brasil morre muito jovem, morre a juventude, morre não sei quem, mas grande parte é descuido de autoproteção. Descuido de autoproteção. Eles não se protegem. Não se protegem. Então, o salmista aqui diz assim, nós vamos nos proteger, por exemplo, animais. De noite, os animais atacam. Então, vamos colocar guardas. Então, não dormia todo mundo, não. Ficavam os de vigia. Por tempo dividido, né? O guarda. Mas esse guarda podia cochilar. Aí ele fala, não, mas temos um guarda que não cochila. O senhor não cochila, o senhor não dorme. Então, a gente, mesmo sabendo que o guarda que nós escalamos, mesmo que ele durma, Deus não dorme. Então a gente vai confiar, porque se o nosso guarda humano dormir, nosso Deus não vai dormir. Ele não dorme, ele não cochila. E aí o salmista, o escritor, vai avaliando essas situações e vai mostrando. A gente vai mostrar todos os perigos, mas a gente não vai deixar de ir. Entendeu? É perigoso. Nas viagens, muita gente morre ou fica doente. Há o perigo, mas nós vamos para o templo para adorar o Senhor, que Ele mandou fazer isso. E se Ele nos mandou ir, Ele nos vai guardar. Então, esse é um salmo de esperança para aquele que corre o risco de algum perigo. Então, a gente, de manhã, sai para o trabalho, há o risco de ser assaltado, né? A Irene teve o vidro do seu carro quebrado, e ela parou para falar com o policial, ela falou, hoje são 30, são 30 pessoas que passaram pelo mesmo problema. Mas a gente não deixa, ela tem que trabalhar.
Nós temos que enfrentar, temos que lutar. E aqui o salmista aponta os riscos. Muito risco. Então, esses riscos todos ele aponta. Pois bem, a gente deve contar com os recursos da providência. Por exemplo, o policial é um elemento da providência de Deus. Nós vamos contar com ele, certo? O seguro do carro é a providência de Deus, para a gente não perder o carro. A gente vai contar com ele. Então, há os recursos da providência que estão aí no mundo para a gente. Colocar a fechadura, não esquecer de fechar o portão, quer dizer, os cuidados que a providência nos dá. Porque há recursos para a gente se proteger. Esse não é infalível. Mas, de certa forma, às vezes a gente esquece de usar certos recursos e aí nós não somos protegidos. Né? Por exemplo, um trabalhador que trabalha lá em cima sem capacete. Né? É perigoso, mas ele tem que colocar um capacete. Ou aquele que tem que estar amarrado e ele não está. Amarrado lá em cima. Né? O motorista é o viajante que não usa o cinto. Ou aquele que sai embriagado, dirigindo alcoolizado, que não está enxergando nada, não está vendo nada e não pode se proteger. Então, muitas pessoas que morrem no trânsito morrem porque não estavam em condições. Não usaram os recursos. Não usaram os recursos. Pois bem. Então é preciso contar com os recursos da natureza que Deus nos dá. Mas a ênfase do salmista é nos recursos sobrenaturais. Por exemplo, quando eu fecho as portas da minha casa, eu estou usando recursos naturais. Mas um outro salmista diz, se o Senhor não guardar a casa, as fechaduras não vão adiantar. Uma vez falou, estava um repórter entrevistando um ladrão. E ele falou, eu entro na casa que eu quiser, não tem nenhum cadeado, eu posso abrir qualquer cadeado e qualquer fechadura. Se eu quiser entrar, eu entro. Então não há garantia. Não há garantia. Por isso, o salmista diz, o Senhor é quem te guarda. Nós, os crentes, temos esse recurso, o recurso de um Deus que nós acreditamos que cuida de nós. Então, esses peregrinos, eles sabiam dos perigos. O velhinho pode quebrar a perna? Pode. O leão pode atacar uma pessoa? Pode. Mas nós vamos confiar no Senhor. Aí ele diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te livrará de todo o mal. Pois bem, o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Então, os recursos de Deus para nós, o seu povo, estão disponíveis. Ele cuidará de nós. Então, o que tivermos de fazer, nós faremos. Reconhecendo os perigos, tomando as providências cabíveis que todo ser humano precisa tomar e entregando aquilo que nós não pudermos fazer nas mãos de Deus. E confiar nele. E ir em frente onde Deus quer que a gente vá. Alguém tem uma pergunta? Ou um testemunho? Por favor.